Ô, Cubaninha, conta um pouquinho para mim como é que tá essa fase final aí de campanha, quais são as estratégias, principalmente do Bolsonaro, em relação ao Lula, o que eles vão fazer? Semana que vem, a última semana de campanha, tem debate no final da semana, tem um debate também no final de semana que o Lula não vai. Traz um pouquinho de panorama para mim, meu amor. Paulo, estava vendo agora que saiu uma pesquisa, você que gosta de pesquisa, mas essa aí você não gosta muito, a Brasmarket. Eu gosto, querida. Bolsonaro, 44,9%, Lula, 31%. Bom, o cenário político está se desenhando aí, né? O Bolsonaro continua com as pautas dele aí de família, do conservadorismo, da liberdade, sempre apontando aí os erros do PT, a roubalheira na época do PT, tanto é que nunca mais vai roubar o povo, que foi o que o Bolsonaro falou, falando sobre o Lula. E espero mesmo que isso aconteça, né? Vamos ver se essa Brasmarket, se Deus quiser, estiver certa, quem sabe, não é mesmo? Não são vocês que acreditam em números, na ciência? Vamos ver se essa Brasmarket tá certa. Vamos ver se o povo brasileiro dessa vez acerta e não coloca de novo o PT no poder. Foram 14 anos aí de PT e a gente viu no que deu, né? Muita roubalheira, os pobres que eles falam que tiraram da extrema miséria continuam na extrema miséria. Muitos saíram agora com o emprego que o Bolsonaro, os empregos que o Bolsonaro está conseguindo aí para eles através do Ministério da Economia, e vemos o candidato Lula oferecendo ministérios e mais ministérios, porque afinal de contas ele precisa tirar de algum lugar essas vagas, não é mesmo? Então vamos recriar aí ministérios para dar emprego para todos que ele prometeu, porque com certeza para ele ganhar todos esses apoios que ele está ganhando, com certeza deve ter aí uma negociata aqui, uma negociata lá, vou recriar esse ministério, o ministério é teu, vai ter emprego para todo mundo. E a pergunta que fica, da onde que vai sair dinheiro, né, para tanto emprego que ele está querendo gerar dentro do governo? Ou seja, vai criar mais roubalheira e mais roubo pro bolso do brasileiro, porque vai sair tudo do nosso bolso. A gente que paga através dos nossos impostos, quem trabalha isso, quem é servidor público, né? Então, eu vejo com uma certa preocupação essas promessas que o Lula está fazendo, porque é muito difícil de cumprir isso, e se ele cumprir, vai ser um caos para o Brasil. A gente agora que está conseguindo sair dessa crise, e não estou me referindo só à crise do corona, do isolamento social, da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, estou me referindo também aos 14 anos de PT no poder, que é só com o governo Bolsonaro, em 2019, que a gente começou a ver, né, que o buraco era muito mais fundo do que a gente imaginou. Então, agora que a gente está conseguindo se recuperar, que o desemprego está caindo, assim, recorde, que é deflação, gasolina mais barata, né? que o Brasil está conseguindo surpreender o mundo, voltar e retroceder tudo isso colocando o Lula no poder, realmente aí é porque o brasileiro é masoquista mesmo, porque por falta de alerta não será. Muito bem, Zoe. Guguinha, bom dia para você. Que o Guga tá muito feliz ultimamente, né, Paulinha? Tem ficado, é perceptível isso. Agora, meu querido Gustavo Noblar, ontem eu estava assistindo a entrevista do Lula no Ratinho, Paulinha. E aí o Ratinho deu umas alfinetadas nele e tal. E aí perguntou para ele, ô Lula, você é de esquerda, tal, não sei o quê, e pediu pro Lula meio que se definir. E o Lula fez uma definição que eu queria que você pudesse me explicar, Guguinha. Ele disse que é um socialista refinado. O que seria isso? É um socialista modernizado, um socialista que se adequou aos tempos, e não aquele que vive ainda num período onde tinha uma luta entre comunismo, fascismo, nazismo, um período onde haviam várias ditaduras. Enfim, não era um momento ainda onde a democracia era plena e era uma conquista já do Ocidente, ainda estava se lutando pela democracia. E naquele período o comunismo tinha uma ideia que você fugia desse conceito de democracia. E o Lula é um socialista moderno, um socialista democrático, que respeita, óbvio, as regras da República. E assim foi como presidente. Durante o tempo do PT, a gente não teve nenhum retrocesso democrático. Muito pelo contrário, a gente só teve avanços no combate à corrupção, avanços na separação entre os poderes, mais autonomia da Polícia Federal, mais autonomia da Procuradoria-Geral da República e do STF.
Isso a gente viu, portanto, o aperfeiçoamento da democracia no período do Lula. Então ele pode se colocar como um socialista moderno, já que muitos têm aquela ideia ainda antiga de que é aquele comunista ou que ele pode ser aquele socialista de 1950, com aquela cabeça ainda num tempo, enfim, que não é mais o de hoje, era outro contexto. Mas a finesse vem da onde? Só para entender. A finesse vem dessa adequação à modernidade, aos tempos. É uma pessoa que não é tão ortodoxo, que não é, portanto, um socialista primitivo, alguém com ideias antiquárias. Entendi. Uma pessoa moderna, ela é refinada, é assim que a gente enxerga. Entendi. Ficou claro. Agora, só um detalhe, já que teve esses comentários sobre debate, o Bolsonaro vai participar, né? Você falou há pouco, e o Lula não, do debate do SBT, mas talvez, viu, gente? Porque como o Lula não vai mais no do SBT, o Bolsonaro percebeu que vai ser, sim, um saco de pancadas e que talvez seja um erro ir sem o Lula e já está repensando na ida dele. Pode ser que ele não vá também, veremos. Muito bem. Paulinho, bom dia para você, meu ursão querido. Você tá bom, querido? Tudo certo por aí? Como é que estão as coisas nessa agitação americana de sempre, né? Olha só, o nosso Guga Noblar trouxe aqui que o Lula ele é um pouco refinado, moderno, né? Mas, ao mesmo tempo, o Lula está propondo criar o Ministério da Previdência Social. Eu queria que você pudesse me explicar um pouco isso. Não, ele está, inclusive, propondo cota para velhinho agora, que eu achei sensacional. No futuro, no mundo socialista, já que estamos falando de socialismo, o governo vai escolher quem são as pessoas que vão participar da produção. Isso é o comunismo mais velho do mundo, né? O governo escolhe o que deve ser produzido, mas não só isso, escolhe quem vai produzir. As cotas, exatamente, divide a sociedade, lembra que eu falei sobre isso ontem? Divide a sociedade no máximo de grupos possíveis, óbvio, para fomentar esse conflito entre esses grupos, porque é disso que vive o marxismo, e aí você consegue criar uma sociedade em constante conflito, e o governo determina tudo. O governo determina tudo. Esse é o socialismo. Agora, a melhor parte dessa discussão é como é que o Lula se considera um cara refinado. A que ponto nós chegamos no Brasil? O Lula é o cara refinado. Primeiro, refinamento passou a ser uma grande virtude, né? Então, o beautiful people nunca se sentiu tão beautiful na vida. O homem que mal completou o 2º grau, o homem que já fez 17 faculdades, parece que só não fez a 18ª porque acabou o tijolo e o cimento, né? Esse homem que nunca leu um livro na vida, você pergunta para ele de um livro, ele não leu livro nenhum, esse homem se considera refinado. Ora, não tem problema nenhum na sabedoria popular. Eu acho que tem muita gente que não tem escolaridade, mas tem sabedoria de vida. E tem muita gente que tem escolaridade demais, mas falta vivência. E o Lula até poderia, parou de trabalhar muito cedo, é verdade, mas até poderia estar se gabando de ser um homem do povo, de ser um homem popular, etc, etc. Mas desde 2002, desde aquele banho de loja que o Duda Mendonça deu, desde que ele começou a tomar Romanée Conti e outros vinhos caríssimos, ele agora passou a ser, ele foi adotado pelo beautiful people. Ele agora faz parte desse socialismo refinado. E o que eu acho mais legal, Paulo, no socialismo refinado, é que acaba a discussão de se o Lula é socialista. Eu espero que acabe. Porque também já tem outros vídeos dele falando de socialismo para trás e até hoje as pessoas não reconhecem o socialismo do Lula. Então, socialista já está assumido que ele é. Agora, o socialismo refinado. Vamos explicar a diferença entre os tipos de socialismo. E por que isso é ilustrativo? Porque faz tempo aqui que eu vivo dizendo que a esquerda tem vários espectros. E ao longo do tempo, os espectros da esquerda foram sendo transformados. Você teve um primeiro momento, uma esquerda, um socialismo bastante revolucionário, onde a esquerda chegava ao poder através da luta armada. Assim foi na década de 40, desde o início do século XX até mais ou menos ali a década de 60 e 70. Depois eles passaram a adotar as táticas mais modernas,
as táticas gramscistas, onde eles ocupavam a sociedade, ocupavam espaços na sociedade, e os próprios soviéticos faziam isso através, inclusive, de agentes, né? Ocupavam jornais, ocupavam diretórios acadêmicos, ocupavam repartições públicas, iam ocupando e transformando a sociedade e influenciando a sociedade. O Gramsci dizia que você ia ser socialista sem saber que você era socialista. Ora, que profecia autorrealizável, né? Essa foi a segunda fase. E aí eles falavam o seguinte: não tem problema ter eleição. A gente não precisa mais tomar o poder através da luta armada, porque as pessoas vão acabar votando no socialismo sem nem saber. Veio uma terceira fase, porque o que aconteceu? As redes sociais, as pessoas acordaram para essa ocupação de espaço. E aí veio a terceira fase. O que é a terceira fase do socialismo? A terceira fase é a fase tecnocrata, do juristocrata, onde os socialistas eles não precisam mais nem ganhar as eleições, porque eles estão tão incrustados no establishment, em posições que sequer são eleitas, como juízes, como promotores, ou às vezes posições dentro da imprensa, e aí todo o sistema cria uma proteção para esses socialistas para tornar o voto do povo cada vez menos importante. E aí eles tomam o poder e ficam, como disse o José Dirceu, eles tomam o poder e ficam no poder, que é uma coisa muito diferente de ganhar as eleições. Esse último, o socialismo onde todo o establishment é socialista e a vontade do povo não importa mais, esse é que é o socialismo refinado. Muito bem, acordou aí, Guguinha? Será que o Lula leu o Antônio Gramsci? Ele disse que o Lula não leu nada. Agora ele está querendo dizer que o Lula faz parte de uma conspiração muito louca, que é capaz de colocar pessoas em controles de postos chaves da sociedade para que todo mundo vire comunista sem perceber. O Brasil, pelos 14 anos aí de PT, então, a gente caminhou para um socialismo oculto. É essa a intenção e a ideia e o que eles querem espalhar, o que é uma bobagem. Durante o governo do PT, a gente foi uma república democrática de centro, talvez mais de centro-direita até do que de centro-esquerda, no mínimo de centro. A gente não foi nenhum governo de esquerda, o governo do Lula. Não teve nada disso. E aí pegar um ideólogo da esquerda e querer colocar a ideia dele como se fosse algo que toda a esquerda mundial persegue e como se fosse uma teoria da conspiração que está todo mundo seguindo. Você leu Isso Antônio Gramsci? Coisa, gente, de maluco. Já vi muita coisa dele. Você deve ter lido ele no Instituto Mises. Provavelmente você já li. Você deve ter ele. Você deve ter lido. O que você leu dele? Você deve ter lido ele, sabe aonde? Você deve ter lido ele no Instituto Mises, porque o que você lê, na verdade, são artigos do Instituto Mises. O instituto que diz que o nazismo Obrigado pela publicidade aí do Instituto. Que o nazismo é de esquerda, as suas fontes são essas. Então, discutir com uma pessoa que acredita... Eu já li essa bobagem. Uma pessoa que acredita que o nazismo é de esquerda, é difícil debater. Fugiu da discussão pro lado. Debater porque você tomou uma lapada aqui outro dia com o Conrado e com o professor aqui sobre o nazismo de esquerda. Você tomou uma lapada, passou uma vergonha, viralizou na internet. Viralizou. Você já viu o vídeo do Reinaldo Azevedo falando sobre o nazismo ser de esquerda? Já vi o Reinaldo Azevedo. Ele se arrepende desse vídeo porque ele pagou. Você já foi... O Museu do Holocausto em Israel diz que o nazismo é de direita. A Alemanha diz que o nazismo é de direita. Ninguém no mundo diz que o nazismo é de esquerda, a não ser quem lê o Instituto Mises, a não ser quem segue Olavo de Carvalho, a não ser um bando de militantes. Agora, obrigado pelas ótimas fontes que você está passando para a audiência. Instituto Mises é piada. Agora vamos voltar para a realidade. Essa questão não existe uma teoria da conspiração da esquerda. O Lula é um social-democrata. Eu também acho, Paulo. Agora vai vir o Capitólio. Acho que o Gramsci vale mais a discussão. Desculpa, eu só estava aqui conversando com a Paulinha rapidamente sobre nazismo. É só um minutinho, eu vi que vocês estavam discutindo um pouquinho. Você não acha que já... Enfim, podemos trocar de assunto? Vamos. Senão, sexta, né? Uma coisa mais alegre. Vamos fazer uma vibe boa. Vamos. Deixa eu falar uma coisa pra você, Gustavo Noblat. Olhando nos seus olhinhos aqui. Olha nos meus olhinhos. Divide tela comigo. Olho no olho. Divide tela comigo, eu e Gustavo, por favor, que eu quero tirar uma dúvida aqui. Só entre nós. Só entre nós. Não tem ninguém ouvindo essa nossa conversa, tá? Já tem algum tempo que você e alguns jornalistas estão divulgando antes os dados do Datafolha. Como é que vocês estão conseguindo esses números, hein? Olha, ontem vazou, mas não posso, obviamente, dizer de onde vem. Mas, de fato, está vazando
com algumas horinhas, às vezes 50 minutos de antecedência, 30 minutos antes. Aconteceu nos últimos 2 Datafolhas de vazar. Não posso dizer por onde vazou, mas no de ontem teve um erro. A pessoa que vazou errou na do Ciro, que o Ciro, no que a gente apostou, que na verdade era um vazamento, tinha 5 pontos. E no Datafolha oficial deu 7. Os outros números realmente estavam corretos. 47 Lula, 33 Bolsonaro, aí deu 7 Ciro e nos que vazaram tinham dado 5. Então os dados do Datafolha estão vazando antes. Minutos antes. É cheirinho de que tá vazando. É isso, né? Na entendi. Então tá isso, bom, acontece. Perfeitamente. Jornalista tem que trabalhar, a função é tentar vazar as coisas antes. Muito bem. Era só essa dúvida que eu tinha.